Hoje eu quero falar sobre um romance entre um cara de 2 corações e a professora Riverson. Mais especificamente, eles são personagens da série Doctor Who. Na minha opinião, eles formam simplesmente um dos melhores casais da ficção que existe. Ainda que por apenas um curto período do tempo e uma única noite em um planeta chamado Darilho, que dura uns 24 anos. O doutor, ele é de uma espécie chamada Senhores do Tempo. Basicamente, essa espécie ela consegue dobrar um pouco as leis do tempo, sabe? E também eles conseguem se regenerar, meio que enganando a morte algumas poucas vezes. O doutor ele viaja por aí na TARDIS, salvando o planeta e às vezes o universo. A TARDIS ela é a máquina do tempo dele, que se parece muito com uma cabine telefônica, mas também é meio que maior por dentro, sabe? O sistema de camuflagem da TARDIS faz ela parecer uma cabine, mas não é bem assim. Mesmo que o doutor consiga dobrar as leis do tempo, consiga moldar o universo, mesmo que ele consiga salvar milhares de pessoas e enfrentar exércitos usando uma chave sônica, ele não é capaz de uma única coisa. Ele é incapaz de conseguir suportar a dor do amor. Ele também é meio incapaz de lidar com o próprio luto. Ele tem sérios problemas emocionais às vezes. A história do doutor e da Riverson ela é bem interessante porque ela passa por uma dissonância temporal. Enquanto a história do doutor que a gente acompanha caminha para frente, a da River caminha para trás. O futuro dele é o passado dela? Algo mais ou menos assim. Enquanto a River conhece o doutor no futuro, o doutor no passado ainda não conhece a River. Mas daí eles vão indo e cada vez mais o doutor vai conhecendo a River, cada vez menos ela vai conhecendo o doutor. Complexo, eu sei, bastante difícil de entender até. E o primeiro encontro do doutor com a Riverson foi na biblioteca. Pelo menos o primeiro encontro em que eles tiveram uma interação palpável. Tristemente, o doutor nesse momento não sabia quem era a River, mas ela conhecia ele de cima a baixo. Mesmo tendo aquele rosto, mesmo vendo, ela sabia quem ele era. Sabia simplesmente como eram os olhos, quem ele era por dentro, personalidade. O doutor ele passa os 2 episódios que vai ter, óbvio que no primeiro é bem mais do que no segundo, incomodado com aquela mulher. Ela conhecia ele, ela sabia quem ele era, ela sabia, acho que a parte mais complicada, o nome verdadeiro do doutor. River parecia conhecer ele como se fosse a palma da mão dela. Simplesmente ela sabia tudo sobre ele. E ele simplesmente não fazia ideia de quem ela era. E a gente vê isso no olhar do doutor, que é interpretado muito bem pelo David Tennant. E como diz a própria River dentro desse episódio, ela olha pro doutor e, apesar dela ir conhecendo várias versões dele, toda vez que ele olhava para ela como se não a conhecesse, isso não deveria, mas acabava matando ela por dentro. Era uma dor bem difícil dela suportar. E meio que nesse ponto da biblioteca, esses foram os primeiros momentos do doutor com a River, mas para ela já tinha passado bem mais do que 24 anos. Ela já conhecia o doutor há pelo menos, a gente for colocar aí, vai dar um pouco mais de 30 anos, eu acho. Bem mais, na verdade. E para ela isso era muito doloroso, porque ela meio que até esse momento, se a gente não tivesse assistido o resto da série, a gente não saberia que a River, quem era a River. Mas depois, mais pra frente, a gente vê que ela conheceu todas as outras versões do doutor. Então ela conviveu com ele muito tempo. Ali ela já tinha passado os 24 anos com ele em Darilho. Ali ela já tinha conhecido todas as outras personalidades do doutor. E enquanto o doutor vai tentando salvar todo mundo que está na biblioteca, ele também tenta entender quem é a River Song. E nesse meio tempo, toda a correria, no final eles chegam a uma conclusão. Só que para salvar todo mundo, o doutor teria que morrer. A River, ela não quer deixar que o futuro dela seja estragado dessa forma. Então ela se sacrifica no lugar do doutor. Ele até tenta convencer ela de que o tempo pode ser reescrito, mas ela fica pé da vida e fala pra ele não ousar mudar uma linha sequer. Porque ela adorou aqueles poucos momentos que eles passaram juntos. Então, para salvar o seu futuro, para salvar o homem que um dia ela amaria com todas as suas forças, ela meio que se sacrifica no lugar do doutor na biblioteca. E aqui lembra aquilo que eu falei que se você tá assistindo Doctor Who pela primeira vez, você não sabe a história da River e você fica curioso para saber quem ela é? Num primeiro ponto, se você assistir uma primeira vez, você vai entender o ponto de vista do doutor. Mas se você for assistir já uma segunda vez, depois de ter visto toda a série, pelo menos até o Peter Capaldi, você vai conseguir entender um pouco do ponto de vista da River. Porque na primeira vez, assim como o doutor, a gente não sabe quem é a River, a gente não sabe o que ela quer, a gente não sabe o porquê ela tem a chave de fenda sônica do doutor. Já se você fosse assistir mesmo, como eu falei, depois, você ia ver tudo aquilo com um olhar diferente. Você ia ver como a River realmente amava o doutor. Ela conheceu o doutor e todas ali as suas outras versões. Toda aquela construção que ela teve ao longo da série, todos aqueles vínculos, todo aquele afeto, naquele momento era unilateral, era só da parte dela. E eu sei que você sabe que isso dói.
eu sei que você sabe como é demonstrar amor por alguém e a pessoa não corresponder de volta. Então, que tal demonstrar um pouquinho de carinho por esse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, isso me ajuda demais. E o romance desses dois, apesar de eles serem os dois senhores do tempo, senhor e senhora do tempo, né? Meio que ele enfrenta a barreira do próprio tempo. Eles meio que se conhecem apenas em fragmentos. Foi assim, quando os dois caem no ninho dos anjos de pedra. Foi assim quando a River, lá na primeira vez que ela descobre quem é o doutor, ela tenta matar ele com o veneno da árvore de Judas. É um episódio muito bom, tá? Vale muito a pena. Ou quando o silêncio atacou eles. E a River também preferiu quebrar toda a linha do tempo do que matar o homem que um dia ela amou com todas as suas forças. Mas aí a gente tem, assim, o melhor fragmento, sabe? O melhor fragmento do encontro desses dois, que pra mim foi com o Peter Capaldi no episódio especial de Natal. E parece muito um paralelo com o episódio da biblioteca. E é interessante pensar, porque depois dali, o último encontro dela com o doutor vai ser realmente na biblioteca. Depois de Darilho, ela só vai ver ele na biblioteca, que é onde encerra a jornada da River. Enquanto naquele episódio, o doutor não conhecia ela, nesse episódio ela não conhecia o doutor. Ela tinha visto todos os rostos dele, exceto esse. Ele provavelmente, no caso o doutor, sentiu nesse episódio o que a River sentiu no da biblioteca. Simplesmente o fato de ela não conhecer ele, simplesmente o fato de demonstrar os ciúmes. É um episódio que vale muito a pena. É o melhor especial de Natal da série, pelo menos pra mim. Ao longo desse episódio, a gente vê a River se casando com o rei Hydroflax. Mais especificamente, como ela é uma pessoa meio de índole duvidosa, às vezes, ela se casa com o diamante na cabeça dele. Só que o cara também é um traste, tá? Ele não presta de jeito nenhum. Como ser humano, ele é um péssimo ser humano. E ela contrata justamente o doutor para remover o diamante na cabeça do rei. Só que em dado momento os dois vão conversar, porque a River quer apenas o diamante, mesmo que ela tenha que arrancar a cabeça, enquanto o doutor está pensando também nas implicações morais da coisa. Enquanto os dois discutem, o rei Hydroflax acaba ouvindo a conversa, porque ele fica meio que parado ali na porta. E assim os dois ficam em uma situação extremamente complicada, porque agora tanto a River Song quanto o doutor estão jurados de morte por um rei com um diamante na cabeça. Então, sem muita escolha, eles pegam a cabeça, enfiam numa sacola e saem correndo. O doutor, ele sente um pouquinho de ciúmes da River nesse episódio, porque nesse ponto ele já estava apaixonado por ela. Nesse ponto, querendo ou não, a River já era considerada a esposa do doutor. E a melhor coisa que ele faz é entrar no jogo da River. Ele finge não ser o doutor que ela conhece. E depois de mais algumas indas e vindas dos dois, dela tentar vender a cabeça com um povo que adorava o rei Hidroflax, o que é um problema, daí os dois entram mais uma vez num problema. A armadura sem a cabeça do rei, né, que a cabeça tá numa sacola plástica, finalmente chega lá onde estão os dois e a armadura pressiona a River pra saber aonde está o doutor. E a armadura faz isso porque agora ela acha que ela precisa de um novo dono. E nada melhor do que ter a cabeça do doutor como um troféu. O cara é simplesmente um dos senhores do tempo, um gênio da história. E então a River fala assim várias coisas sobre o doutor. Pode procurar na nave toda que ele não está aqui. Ele não me ama de verdade. E só Deus sabe onde ele anda. Conforme ela vai falando aquilo vai pegando no coração, nos dois corações que ele tem. Porque nesse momento a gente tá vendo que ele ama assim ela, que ela também ama ele. Ela principalmente ama ele de todo o coração, isso é fato. E aquilo começa a ferir o doutor, até que ela se dá conta de que aquele homem esquisito, aquela pessoa que estava ali do lado dela, sem ela saber quem era, era o homem que ela tanto amava. Era o rosto que ela ainda não havia conhecido. E assim, mas muitos problemas acontecem, muitos mesmo. Ela bate no asteroide, corre para não sei na onde, até que eles têm que chegar lá na parte principal da nave onde eles estão. Para fugir, o doutor teleporta a River pra Tardes. O que faz ela ficar pé da vida. Ela fala, mas não vai mesmo. Ela volta com a Tardes, os dois veem que não tem escolha, eles entram correndo juntos na nave, e é isso. Aí eles acabam caindo no planeta de Darilho, aonde o doutor reserva uma mesa para ele e pra River. E assim, é importante dizer que o doutor, para chegar nesse ponto, ele passou por uma jornada de amadurecimento. O doutor, ele não gosta de dizer adeus, ele não gosta de finais, ele simplesmente detesta quando as coisas terminam. O doutor, ele tem um enorme medo de dizer tchau para as pessoas. Por isso que demorou tanto para os dois engatarem um relacionamento. O doutor,
ao longo da sua vida ali da série, a gente vê que ele teve inúmeras parceiras. Ele perdeu a Rose, e eu tô falando da série atual, tá, que é a série, tipo assim, atual entre aspas, eu tô falando da série anterior ao que tá atualmente, porque tem ainda lá em 1900 e pouco o primeiro doutor, por assim dizer. O doutor perdeu a Sarah Jane, o doutor perdeu a Rose Tyler, o doutor perdeu a Donna Noble, o doutor ele literalmente perdeu a maior parte das suas parceiras, não porque elas tiveram que morrer, mas porque elas nunca mais vão ver ele. Ou então, se quiser pensar até nisso, não só as parceiras que acompanhavam o doutor fixamente, mas até personagens secundários que ele gostava muito. Num episódio lá onde o doutor ainda é o David Tennant, a gente vê que ele teve uma filha, meio que um clone, mas ainda assim ele gostava dela e no final ela acaba morrendo, entre aspas, porque depois ela regenera. Afinal, ela é meio que senhor do tempo também. E, assim, isso deixa o doutor arrasado e muito triste. Aliás, eu acho que essa personagem poderia voltar atualmente, mas detalhes que a gente deixa para outro momento. Então o doutor ele precisou aprender a passar por esse luto. E não só o luto das pessoas terem morrido, mas o luto dele ter deixado elas irem, dele não poder mais voltar para ver elas. E a River, nesse último momento que eles estão ali na nave caindo, ela fala que ele sempre marcava para levar ela para jantar em Darilho, mas ele sempre desmarcava. E ele falou que gostaria de desmarcar dessa vez também. Ela disse que haviam algumas histórias onde a última noite do doutor com ela foi justamente em Darilho. E ele sabia disso, ele sabia que a última vez que os dois se veriam seriam ali. E o doutor não queria isso de jeito nenhum, é por isso que ele postergava tanto esse resultado. A história de amor do doutor e da River Song é sobre a gente saber aproveitar os fragmentos de tempo que a gente tem com alguém. Como a própria River diz, o felizes para sempre não quer dizer realmente para sempre. Só quer dizer tempo, sabe? Quer dizer, enquanto vocês estiverem ali. No começo a gente nasce sozinho, durante a vida a gente vive sozinho, depois a gente morre sozinho. Só que entre essas lacunas da vida é onde a gente acha alguém para conviver com a gente, para compartilhar as tristezas, as alegrias, as raivas, por aí vai. E quando o doutor resolve finalmente cumprir o que tem que ser cumprido, aproveitar realmente os fragmentos que ele tem com a River, é como se durasse uma única noite, durasse 24 anos. As torres de Darilho vão cantar da maneira mais bela possível para esses dois naquele momento. E assim, tristemente, termina a história do doutor e da River. Pelo menos por um a Dali ela já parte para aquele outro episódio que a gente já falou. Então, esse é o melhor romance, assim, de ficção científica pra mim. Não só pelo jeito que ele é construído, sabe, mas por tudo que ele passa a representar depois de um certo tempo. E depois que você começa a reassistir a série, você vê como a coisa fica um tanto quanto mais interessante. Porque daí o doutor ele tá se apaixonando pela River aos poucos. E quando ele realmente se apaixona por ela de vez, é quando ele perde ela. E quando ela, já apaixonada pelo doutor, conhece ele sem se apaixonar, é onde ela perde ele. É simplesmente maravilhoso, colocar assim, absolute cinema. Mas é isso por hoje. Eu gostaria de agradecer você por ter assistido até aqui, ok? Não sei se eu vou falar de Doctor Who de novo, mas de qualquer jeito, tamo aí. Obrigado, pessoal, e até a próxima.